Quando você tá passando por isso e alguém fala assim, mas você tem certeza? Não, ninguém tem certeza. Se separar, parece que só é possível a hora que tá tudo esgotado, não tem mais energia nenhuma. É um lugar de eu não dou mais conta. A gente sente muita culpa, a mulher. Ficar de olho, o que gera a vida em nós? E às vezes a vida vai pedir que a gente se separe de alguém. É uma solidão que vai te levando para um lugar bom, de você ir escutando suas carências, as suas necessidades. Faz eu gostar mais de mim. Bem-vindo ao Mundo Interno, um lugar que reflete sobre as questões emocionais do expatriado, mas também de todo aquele que experimenta uma sensação de não pertencimento. Eu sou a Vanessa Gazeta. Eu sou Felipe. Esteja você onde estiver, que nesse episódio você se sinta um pouco mais em casa. Hoje a gente vai falar sobre divórcio. O antes do divórcio, durante, o pós-divórcio. A gente tem histórias pessoais, histórias de consultório, histórias de pessoas queridas. Antes de começar esse programa, eu e o Felipe, a gente estava comentando sobre como é difícil tomar a decisão de se separar. Para mim, foi a parte mais difícil. Anos de pensamentos, a sensação de que chegou o momento, aí depois passa essa sensação, algo se reconecta na relação, ou a gente faz outra tentativa, são muitas tentativas, aí vem a culpa, aí depois a gente se distrai. Eu me distraía muito dessa decisão. Quando as coisas ficavam muito difíceis, a vida perdia o sentido, as coisas perdiam a cor para mim, mas eu não entendia tão claramente que era só o casamento. Eu ficava tentando achar coisas fora. Precisei de tempo, eu precisei de alguns anos, inclusive. Eu precisei queimar todas as tentativas, terapia de casal, orientação de pais, porque por muito tempo a gente pensou que nosso desencaixe era como pais, as diferenças que a gente tinha na criação do nosso filho. Precisei de muita terapia pessoal. Ele precisou também ir para terapia pessoal. Todas as terapias que existiam a gente fez até eu ter certeza. Mas essa certeza, ela veio mesmo, foi no silêncio. Foi quando eu estava realmente um pouco retirada de muitas coisas, inclusive do casamento. Sem querer, eu fui me retirando das coisas. Estava de férias da terapia. Eu tinha acabado de fazer uma viagem pela primeira vez, sem filho, sem marido. Eu já tinha viajado muitas vezes sem marido, mas nunca sem filho e marido. Tudo na viagem me tocava, tudo eu chorava. Nossa, sou super do vinho, não quis tomar nada na viagem, mas eu não percebi o que era. Mas assim, eu tava em carne viva. Quando eu volto, eu continuo num silêncio, fui entendendo coisas e fui pensando coisas. E foi ficando muito claro para mim, é como uma coisa que foi crescendo dentro. Mas assim, não foi crescendo tranquilo, foi crescendo com dor, com choro, com angústia. Mas eu precisava estar em silêncio, até que a decisão se tornou muito clara. E aí, a parte difícil, né, de dar a notícia para a pessoa que está com você, né, para o atual, naquele momento, marido, futuro ex-marido. Eu acho que foi um dos momentos mais difíceis para mim. Mas depois daquilo, assim, tudo que veio foi difícil, mas era tragável, sabe? O mais difícil foi ali. E eu lembro quando eu fui dar a notícia para o meu psicólogo da época, para o meu pai, para minha família, para as minhas amigas. E você sabe que os homens me diziam assim: você está apaixonada por alguém? Até o meu psicólogo, que acompanhou os anos que eu sofri. Não acredito. Sim. Nenhuma mulher me fez essa pergunta esquisita. Nenhuma. Minha mãe não me fez essa pergunta, minhas amigas, minha irmã, nenhuma mulher. Mas todos os homens. O meu ex falou: você está apaixonada por alguém? Mas o meu psicólogo foi assim, um extrato para mim de que nenhuma pessoa que me conhece assim na alma, que acompanhou todo o meu processo, naquela hora eu falei assim, tem algo que realmente deve ser muito difícil para os homens acessarem, né? Precisa ter algo externo para eu poder apoiar a minha decisão. Um homem não consegue, né? O meu ex pensar isso eu entendo, mas assim, nem o meu psicólogo entender. Não é nem só externo, né, eu acho que é outro homem, né? É como se... Bom, primeiro que se você estivesse apaixonada, também tá tudo bem, isso não é uma questão. Mas como o fato de essa ser a primeira pergunta de alguém, eu acho que mostra o quanto o homem tá no centro, né? Porque sim!
tipo, você vai me largar por outro homem, Claro, não por você mesmo. Você só pode deixar essa maravilha que eu sou se for por outro. Exato. Nossa, Fê, você abriu muitas janelas na minha cabeça, realmente. Acho que passa muito por aí. E é engraçado, assim, que eu vi tanto na minha história, quanto vejo na história de muitas outras mulheres que eu acompanho, a invisibilidade da mulher. Você vai ficando invisível, assim, você vai ficando infeliz, você vai ficando invisível. No começo você até briga pela sua felicidade por algo que não... Né, eu briguei para fazer a terapia de casal, eu briguei para fazer orientação de pais, eu briguei muito para ele fazer terapia pessoal. Mas eu continuava invisível, tinha algo ali que continuava sendo invisibilizado. E até para mim, porque eu também não sabia o que era. Eu só pensava assim, mas o que é que não tá dando certo, né? Eu fiz tanta mudança na minha vida, minha gente, eu saí do meu país, eu aprendi outro idioma, eu vim para cá, eu tive que inventar toda uma vida, toda uma forma de trabalhar aqui. Né? A minha aposta foi muito grande nesse relacionamento. Eu tenho um filho, o que deixou de funcionar? E eram muitas coisas, assim, que não vem ao caso ficar trazendo aqui, mas, assim, muitas coisas deixaram de funcionar. Mas, assim, pareciam tão pequenas. Eu falar que eu estava infeliz era pequeno, era um motivo pequeno para ele, era um motivo pequeno para o meu psicólogo, foi um motivo pequeno para o meu pai. Ô pai, se você não quer minha felicidade, tô frita. É incrível como a felicidade da mulher não tá em primeiro plano. Tem que ser do outro, né? Mas você vai terminar essa relação e seu filho. Isso me doeu por anos, porque eu fiquei pensando em meu filho, né? Fiquei pensando, inclusive, no meu ex-marido. E ele, como que ele vai ficar? Até que estava muito insuportável. Né? Precisou ficar insuportável, eu precisei adoecer de mil coisas, eu precisei ficar muito cinzenta, sem ver graça nas coisas, para poder tomar essa decisão. Que louco, né? Que a gente precise ser tão... que a gente seja tão invisibilizada. Qualquer escolha, né, ela passe por esse lugar. Vou lembrar que eu sou um homem aqui falando, então, Van, se eu cometer bolas fora, você eu te reposiciono, meu amigo, te me dou um aprume. peteleco. Eu tô falando, é claro que, enfim, enquanto um homem, mas de um lugar também de escuta de pessoas próximas a mim, mulheres próximas a mim, e pacientes também. Né? E aí o que eu acho triste te ouvindo é como esse lugar feminino, que óbvio que pode acontecer num homem também, sim, mas é um lugar que é dado muito mais à mulher, de ser essa nutridora, né? Essa mãe que está a serviço de fazer tudo funcionar, a família, a maternidade. E aí o lugar de se separar parece que só é possível a hora que tá tudo esgotado, não tem mais energia nenhuma. Não é um lugar assim, pela uma escolha livre, é um lugar de eu não dou mais conta. Assim. Nossa, Fê, é isso que você falou. É só quando tá tudo esgotado que uma mulher consegue sair do casamento. E aí eu acho que entra muito se apaixonar por alguém, inclusive, porque você tá tão morta em vida, de repente uma paixão faz você ter essa força, porque a força também vai se desmilinguindo com esse esgotamento que você vai tendo com aquilo que não tá mais funcionando. E aí se apaixonar, eu não me apaixonei, né? Ainda não estou apaixonada. Já se passou um ano e eu tô apaixonada. Tô apaixonada pela vida, tô apaixonada por mim, tô apaixonada pelo meu filho, mas não tô apaixonada por um homem. Mas eu me lembro que me tocava muito na rua, e isso foi um farol mesmo para mim, quando eu via um casal. Quando eu via um casal amoroso, assim, que você via que tinha afeto, tinha uma chispa ali acesa, me machucava a ponto de eu chorar. Mexia comigo porque eu sabia que era o que eu não tinha mais, que era aquilo que mais me machucava. Já tinha tentado muitas coisas. E a gente tem isso também, né? Tem uma coisa em cima da mulher, assim, o casamento deixou de funcionar, né? E eu não tô falando exclusivamente sexualmente, eu tô falando essa coisa que tem como casal mesmo, do prazer de estar junto, de compartilhar coisas, da admiração, que vai esfriando. Vou falar outra palavra, mas quando tem se rompeu mesmo aquilo que é de casal. Quando você coloca isso da palavra, eu acho que é importante a gente fazer isso, se debruçar sobre a palavra, porque talvez isso tenha um problema sério sobre como a gente coloca muita coisa na palavra amor.
E aí fica muito difícil separar e olhar que não tem um casal. Porque eu não acho que boa parte das relações terminam por falta de amor, com muitas aspas que eu estou fazendo aqui em vídeo. Se a gente destrinchar a palavra amor e colocar, por exemplo, ternura, querer bem a outra pessoa, eu não acho que os casais começam a ver que não tem mais um casal por aí. Porque você tem uma história, você tem um filho junto, você quer que aquela pessoa seja feliz, você não quer que ela fique doente. Se ela sofreu um acidente de carro, você fica, meu Deus, como eu amo essa pessoa, né? Como eu quero bem essa pessoa, eu não quero que ela sofra. Agora, o que eu acho que vai se perdendo é esse lugar um pouco, quando você fala do casal que você viu na rua, ou viu no restaurante, sei lá, né? Eu acho que vai se perdendo um pouco o lugar do desejo, do seu corpo querer aquele corpo. A gente tira muito o corpo da participação, né? Daquele cotidiano. Então, porque a gente inferioriza o corpo, né? Na nossa sociedade. Então, eu acho que vai caindo fora o desejo do corpo, vai caindo fora a admiração, vai caindo fora o quanto é gostoso conversar, dar risada, mas ainda fica a ternura, sabe? Sim. O meu filho, ele sempre quis entender o que tinha acontecido. Ele pergunta, você não gosta mais do papai? Eu disse, gosto muito do seu pai, mas não como namorado. Papai é meu grande amigo, mas o papai não é mais meu namorado, para ele entender. E isso explica para mim também, porque eu gosto muito do Francisco, eu o amo, e eu sei que ele gosta de mim. Eu acho que é muito difícil sair desse lugar do cuidado com alguém que é tão íntimo, só que ao mesmo tempo olhar e ver que não tem um casal, e aí você decidir, e você vê aquela pessoa vivendo a vida dela, sofrendo as confusões da vida dela, que tá tudo bem, é um adulto, né? Vai ter que aprender a se virar como você tem que se aprender a se virar, como todo mundo na vida tem que aprender a se virar. Só que você não tá mais envolvido. É muito difícil, assim, depois que você dá a notícia, né, que você vai atrás do advogado, no meu caso eram duas, não porque eu queria contratar duas, mas era como elas trabalhavam. É igualzinho filme mesmo. O melhor filme que eu já tinha assistido e que depois do divórcio eu assisti de novo e ele tocou em outros lugares, quando eu assisti a primeira vez eu já achei ele lindo, mas depois do divórcio eu assisti ele de novo e falei, meu Deus, esse filme é assim. E aí eu entendi muita coisa do filme e me tocava em muitas partes. Que começa com aquela briga, né? Você vai no advogado, você só quer se separar. Aí o advogado começa a te dizer, não, mas ele vai querer isso e aquilo e aquilo e aquilo, e você deve pedir isso, isso, isso. E aquilo vira uma briga, e aquilo vira uma hostilidade. E no começo você fala, meu Deus, e você tá em frangalhos, e vira uma disputa feia nesse começo, né? E os dois estão... Né? Você sai de uma história de amor, que terminou esse amor, né, de casal, aí você vai para um outro lugar onde parece que tudo aquilo vai virar uma porcaria, tudo que você viveu. Esse primeiro momento dos advogados parece que você joga tudo num balde de porcaria. Você, nossa, toda a minha história virou essa porcaria. Enfim, é um momento que tem que passar, sabe? O momento de escrever o contrato, de negociar tudo isso. Os dois estão com medo de se tornarem desconhecidos um pro outro. Igual o irmão lidando com herança. É verdade, igual o irmão lidando com herança. Quantos pacientes eu tenho que tem esse problema? Que tem alguém, um tio ou o próprio irmão que se separaram por causa da herança. Exatamente. Então essa hora, ela é ruim, ela é complicada. E você olhar para você e olhar para o outro, mas não se descuidar, porque você precisa cuidar dos seus interesses, né? Todo mundo empobrece no divórcio. O que eu sei que enriquece é só as ex-mulheres de jogador de futebol. Todo mundo fica mais pobre no divórcio, porque tem que dividir. Eu acho que é um momento muito complicado. Né? E ficar os primeiros dias, os primeiros meses, os dias que dividir a atenção, o tempo do seu filho, é um horror no começo. Depois uma maravilha. Depois Você chegou no ponto da maravilha? Eu já cheguei no ponto da maravilha. Depois ai, que bom. Porque eu saí lá do Vale dos Mortos, né, onde eu estava, e agora tô viva. Agora eu sei usar esse tempo, mas no começo, do Vale dos Mortos,
E sem o meu Eu lembro, filho. eu tenho uma paciente que ela passou por esse processo e ela trazia sempre isso de como ela se sentia culpada por não estar presente em todos os momentos do filho dela, porque daí agora ela estava dividindo o filho dela, no caso dela, ela fez uma escolha por 50%, né? Então ela ficava uma parte da vida, metade da vida e a outra metade era o ex-marido, né? E ela não conseguia, foi muito difícil para ela lidar com o fato de que ela não estava presente em todas as apresentações de esporte do filho dela, sabe? Porque tem esse lugar da culpa de que eu não tô lá enquanto mãe. Né? Claro, eu tenho também. E as pessoas que eu acompanho também têm. E por isso também que não é todo caso que dá, né? Mas quando dá para ter uma relação boa com o pai, vai ser melhor para todo mundo. Porque, por exemplo, eu não perco a apresentação de nada, ainda que não seja meu dia. Ele me avisa, lá no Aikido vai ter apresentação tal. E aí eu vou. Ou eu falo também, hoje no futebol vai ter um jogo especial. E aí ele vai. Mas é claro, eu não estou em todas as práticas de arte marcial do meu filho, porque quem leva é o pai. E o pai não está em todas as práticas de futebol, mas nos dias especiais estamos. Né? Na escola, nas reuniões, estão os dois. No pediatra, vão os dois. Mas você falou uma coisa que eu fico preocupado, que é assim, de fato, a gente não tem nenhuma garantia de que a gente vai se dar bem, né, com um ex. E aí, quando a gente tem a sorte de correr tudo bem, ótimo, vamos aproveitar esse privilégio. Mas a minha pergunta é, em nome da gente querer forçar a barra para ter uma relação boa, quantas vezes mais as mulheres do que os homens não estão aceitando uma injustiça? Não pode fazer isso. Eu fiz isso no começo. Você não pode se separar e continuar no mesmo lugar que você ocupava naquele vínculo. Né? Que geralmente o lugar feminino é mais o de arredondar, de pôr panos quentes, é o de cuidar do homem, né? O de poupá-lo, inclusive, é de intermediar essa relação com o filho. E quando você se separa, e mais ainda, porque a gente está falando de divórcio pensando que foi a mulher que decidiu, né? Mas nem sempre. Né? Também acompanho muitas histórias que é o homem. É normal. Mas, independente de quem pediu a separação, no começo tende a ser mais turbulento e a gente sente muita culpa, a mulher, né, de ter posto fim numa família. Os casos que eu conheço onde foi a mulher que pediu, é a mulher que sai sem nada, é a mulher que não quer dar trabalho. Ela já sabe que o desgaste emocional é tão alto, o custo emocional é tão alto para todo mundo, que ela faz de tudo. Tem quase como uma penitência, né? Então, assim, já que eu tô pedindo, eu aceito sair sem nada. É a penitência. Penso muito no caso da minha mãe. Minha mãe, ela dormiu no chão. Ela pediu a separação. A minha mãe estava apaixonada por outra pessoa, mas assim, também. Estava no Vale da Morte já há muito tempo. Uhum. Aí ela se apaixonou e aí isso deu um gás para ela, para depois de muito, muito, muito tempo de um casamento muito ruim, ela sai. E aí ela sai sem nada. E vai, eles tinham 2 casas e tinha uma casa vazia. Ela vai para essa casa vazia e ela dorme no chão. Nossa, era uma penitência, sabe? Mas tem que tomar muito cuidado para não entrar nesse lugar de não brigar e o cara ficar nesse. E não pensa que o cara fica bonzinho. Ele não facilita também. Tem que brigar. Aproveita que já o que tinha que romper já rompeu e briga, sim, pelo que tem que brigar. Pela divisão justa das coisas, por um acordo que fique bom para todo mundo, por um homem que vai estar lá como pai. Tem que brigar, tem que poder brigar. E depois disso as coisas vão se ajeitar, mas elas precisam se ajeitar sobre bases muito, muito melhoradas disso. Né? Porque se tivesse bom, não tinha separado. Mas já tinham coisas ali, não é só o gostar. O gostar eu acho que é o último ponto. Né? As coisas vão... Eu não gosto disso, o que acontece, não consigo, isso não muda, a gente já tentou, outros gostares vão acontecendo, né? Então eu acho que precisa, sim, ter a briga, falar o que precisa ser dito, sabe? As coisas precisam ser colocadas de um jeito justo, porque senão depois vai ficar muito mais difícil. Eu acho que é tão difícil esse lugar. De novo, a gente está falando mais da mulher, porque aparece mais, a amostra mais voltada para as mulheres, mas pode ter, claro, invertido isso. Esse lugar de que a pessoa que se sente culpada, ela dificilmente tem condição de ir para a briga sozinha. No caso das mulheres, ainda mais porque elas ocupam um lugar meio maternal para com esse homem, né?
E aí você não abandona filho. E aí é mais uma prova de que esse casamento não existe. O fato dessa sensação de culpa de que você vai deixar, mesmo que você esteja apaixonada, né? Eu tenho até casos na minha mente de pacientes que eu já vi estarem apaixonadas. Essa paixão lembra elas do que é se sentir viva, e aí elas decidem por sair do casamento. Isso não resolve, porque o sofrimento que vem associado ao fato de... Eu nunca vi esse caso de novela que a pessoa é super perversa e ela não sente a dor de deixar um casamento assim, essa coisa de dane-se essa pessoa, eu vou agora viver um grande amor. Eu nunca peguei um caso assim, né? Todos os casos que eu peguei foram sempre casos envolvidos com muita dor, muito sofrimento. O que eu acho que é um ponto interessante de reflexão, né, de você poder olhar para o outro, mas ao mesmo tempo faltam vozes de lucidez, na minha opinião, que ajudem na maior parte das vezes as mulheres, né, saber o que é justo nessa separação, nessa briga que eu vou ter que entrar, né? Porque se você vai tem algumas vozes que sempre vão falar, olha, é tudo em nome da família. Aí às vezes você vai no advogado, esse advogado fala assim, não, tem que pegar tudo mesmo. Sabe, você entender o que é sábio nessa hora, o que é ponderar, não, isso eu tenho direito, isso eu vou lutar por, isso está tudo bem abrir mão. Essa lucidez eu acho que é tão difícil de achar. Estou aqui pensando o que eu acho importante, né, na busca dessa lucidez. A psicanálise tem uma coisa linda. A gente, como psicanalista, acredita que dentro do indivíduo ele sabe o que ele precisa, né? Ele só precisa conseguir acessar isso e não se distrair com outras vozes, porque a gente tem muitas vozes que nos distraem, que mentem, e saber qual é a voz da verdade, qual é a voz da mentira, qual é a voz da culpa, né? Uhum. Então, eu acho que sozinho esse trabalho é difícil. Mas tem um lugar em você onde você sente, não, isso vai me doer muito se eu não tiver, ou isso vai me custar muito. Só que nessa hora, eu acho que sozinho, você tá muito frágil para isso. Sabe o que eu acho que ajuda? Histórias de outros divórcios, saber histórias de outros divórcios. Os amigos, as amigas que vão te contar histórias. Amigas que já se divorciaram também. Filme, livro. Esse filme que eu estava dizendo que me tocou muito era A História de um Casamento. Ai, é maravilhoso. É maravilhoso. E a história do divórcio, ela tem que ser daquele jeito, né? Você tá num casamento em que tem muitas coisas lindas, né? Aquela carta que ela escreve para ele, que ele só lê no final do filme, onde ela fala das coisas boas dele, e que apesar dele ter aquele monte de coisa boa, ela não é mais feliz, né, casada com ele, porque tem uma série de outras coisas que a limitam como ser humano, que é aquilo que faz ela sair do casamento, né? Como ser humano, tudo que ela podia crescer do lado dele já foi, agora é outra coisa. E não é porque ela deixou de gostar dele, não é porque ele deixou de ser uma pessoa incrível. Pô, como que isso entra, né, numa decisão tão difícil? Parece que o cara precisa ter feito uma coisa horrorosa, ou a mulher precisa ter feito uma coisa horrorosa, precisa ter uma traição, ou uma agressão, ou um casamento violento em palavras. Não, sabe, não. Ali mostra muito, muito mais as histórias, né, que chegam mais na gente no consultório desse filme. Eu acho que ajuda a você ir entendendo, olha, tal pessoa se separou assim e se arrependeu de não ter brigado por tais coisas. Tal pessoa se separou assado e esse acordo foi bom para ela. Eu acho que encontrar também advogados com quem você se identifica, né? Advogado é igual psicólogo, né? Você precisa ir, você precisa gostar, os dois precisam estar alinhados. Tem que ter uma visão de mundo alinhada, né? Por exemplo, se você é uma mulher, não é raro encontrar advogados que sejam muito machistas no processo de divórcio. Sim. Eu tenho inúmeros casos de pacientes que não tiveram o apoio que mereciam no processo. Totalmente. Costumam ter instituições de advogado para a comunidade, sabe? Costumam ter advogados mais ligados, sabe? Nas necessidades reais e não em fritar alguém. Ninguém, sabe? O ideal não é você fazer mal para ninguém, não é você ganhar de ninguém, porque não é. Ali tá todo mundo perdendo. Para no futuro, com sorte, ganhar. Sabe? Ganhar não economicamente também. Cada um vai seguir seu caminho e boa sorte para todo mundo, mas no futuro ganhar, né, sair do Vale da Morte. Porque o outro geralmente também tá. Quando um tá no Vale da Morte, o outro também tá ali perto. Ainda que ele não se sinta tão desvitalizado, ele também tá vivendo outra coisa que não é um casamento bom.
Mas pode ser que o outro esteja tão centrado em si que ele nem se dá conta. Não é incomum os homens que se surpreendem. Quê? Separar? Não é incomum, porque tá ali vivendo as coisas dele. Ou deseja coisas diferentes numa relação, né? Por exemplo, é isso que a gente está falando no começo, sobre o que define um casal. Eu acho que cada um vai ter que responder por si o que é importante num casamento, né? Olha, para mim é importante ter uma boa química sexual, não desmerecer isso como se fosse inferior. Para mim é importante ter conversa, para mim é importante ter risada, para mim é importante a gente ser bom em planejar junto, para mim é importante ética, enfim, cada um vai ter que fazer essa pergunta. Muitas vezes, nessa dupla, da dupla tem o que considera um bom casamento e o outro não tem. E aí, geralmente, é esse outro que vai falar do divórcio. E aquele que tem, ele vai ficar chocado, porque ele fala assim, como assim, né? Eu lembro de algum filme, que é uma comédia romântica, eu não lembro se chama Simplesmente Complicado, ou enfim, é com o Steve Carell. E aí eles estão jantando e acho que eles estão com o cardápio na mão e ele vira e fala assim, eu acho que eu vou querer o peixe assado. E a mulher vira e fala assim, e eu quero o divórcio. Que mostra assim, muito esse descompasso, né, de como às vezes o outro ele é pego muito de surpresa, porque na perspectiva dele ele só tinha vantagens naquela relação. Acho que você falou tudo, depende muito do que cada um quer na relação. E isso também vai mudando, porque no começo de uma relação só virou uma relação porque os dois estavam querendo as mesmas coisas, né, ou coisas muito próximas, e tinham essas coisas. Uhum. Eu fiquei casada há 13 anos. Eu tive o que eu queria por muito tempo. E foi muito bom. Mas chegou um momento que já não era mais. E eu acho que as histórias que eu escuto dos pacientes também são histórias de casamentos de 20 anos. Né? Minha mãe foi casada 30 e tantos anos. Mas não é um pecado, né, que se termina um casamento. Você precisa primeiro perguntar isso para você, né? Eu acho que cada um. Porque eu também vejo pessoas que vêm muito com esse pensamento. Essa talvez seja uma angústia anterior. Entrar em contato e na psicanálise a gente fala isso, né? De entender o que é a demanda, né? Muitas vezes as pessoas chegam com essa demanda de que elas precisam ser pessoas boas e isso implica não cometer um pecado. O divórcio é um pecado, né? Eu acho que isso passa muito pelo processo de decisão, porque enquanto a pessoa acredita que é um pecado, ela vai ter que se haver com essa angústia, né? É aquilo que a gente falou em outro episódio, né? O que é sagrado para cada um. E o casamento está dentro dessas coisas sagradas, né? Que só, assim, em caso de vida ou morte, você vai, né? Em caso de violência, em caso de uma traição, e olhe lá, né? Tem que ser uma traição muito explícita. Tanto que é isso que me perguntaram, né? Você está apaixonada? Você está saindo com alguém? Tô aqui pensando, né, na importância de se apoiar para poder tomar decisão e depois poder cruzar esse divórcio. Porque não é assim, pedir o divórcio, já tenho advogados e agora tá tudo certo. Vai continuar, né, no umbral por muito tempo. E precisa de família, precisa de amigos. Antes você fazia tudo em dois. Bem ou mal, estando casado, mas se dividia as responsabilidades, a casa, quem tinha filho dividia as responsabilidades do filho, as decisões, o que vai comer, quem vai cozinhar, o que vai fazer no fim de semana, e de repente tudo fica esquisito, o tempo fica esquisito, quem sai de casa vai morar num lugar que é esquisito, porque ainda é novo, quem fica em casa fica com uma casa vazia. Esse período ele é muito triste, parece que está errado, parece que assim, o que eu estou fazendo se eu estou mais infeliz do que antes? É um período difícil de atravessar, e acho que nessa hora amigo ajuda, tem família que ajuda, tem família que atrapalha. Sabe o que eu acho que atrapalha, assim, ó, porque tem um discurso que eu até vejo um certo valor, que é o discurso de que hoje as relações são muito levianas e muito fugazes, né? Então, é muito simples se divorciar, se separar, e que essa nossa geração, a nossa sociedade atual, banalizou o casamento, né? E aí, na minha experiência, tanto pessoal como clínica, eu não vejo muito isso acontecer. Eu não sei se o meu recorte é enviesado,
Mas o que eu vejo acontecer são, na maior parte das vezes, mulheres que vieram depois de muitas tentativas da relação. Eu nunca peguei uma amiga ou um paciente que chegou para mim falando assim: ah, dane-se, tô casado há 10 anos e quero sair, acabou. Né? E eu, Felipe, nunca vi. A gente se distrai, né? A gente faz, tenta, aí se distrai um pouco, espera ver se melhora, aí às vezes uma outra coisa da vida te chama a atenção, você vive aquilo, aí depois você volta e fala, nossa, mas tá muito ruim esse casamento. Aí você vai, se distrai, tenta, briga, nananana, faz viagens, né? Quantas viagens a gente não faz? Ah, agora com essa viagem a gente vai se encontrar. Exato. Enfim, não, agora com a compra desta casa, agora com a... Vamos dobrar a aposta, vamos ter outro filho. Meu Deus. O ponto é, aos olhos de quem está de fora, o risco da gente ter amigos e famílias complicadas nesse processo é de que para essas pessoas, para elas nunca é o suficiente. Porque elas não estão ficando em carne viva, né? Como a pessoa que está vivendo o processo. Então, assim, o quanto a gente vai receber olhares que vão dizer para nós, tá, mas você já tentou a sua 17ª terapia de casal? Ou então quando você tá passando por isso e alguém fala assim, mas você tem certeza? Caramba, não faz esse tipo de pergunta, né? Não, ninguém tem certeza. Claro que não. Exato, também acho. Você não tem certeza. Você tá ali seguindo uma pequena chama que qualquer sopro apaga e você vai, porque tem algo em você dizendo, é por aqui o caminho. Quando você faz uma coisa dessa, é porque uma grande parte de você já precisa ir por esse caminho. E aí vem essas perguntas, mas você tem certeza? Não, não tenho. Aí dá vontade de dar uma bifa na cara da pessoa. Mas a gente não fala pro outro que a gente não tem certeza, porque senão o outro vai ficar te dizendo, então, né? Já tentou a 30ª sessão de terapia? Fizeram já mais uma viagem? Não querem ter mais um filho? Mas homem é assim, né? Quando é o caso de uma mulher. É tão delicado esse momento, porque eu lembro assim a minha mãe e minha irmã vieram, me ajudaram com muitas coisas, me ajudaram com a casa nova, me ajudaram a... Não podiam ajudar com o de dentro, então elas me ajudavam com o de fora, isso foi muito importante. Tava difícil para elas também, né? Então elas não sabiam em que lugar colocar meu ex, porque até pouco tempo ele era parte da família. Então elas não sabiam se iam vê-lo ou não, e eu também não sabia como orientar, porque eu estava em carne viva. Então elas trouxeram algumas coisas para ele, que sempre traziam coisas de comer que ele gostava do Brasil, e eu falei, leva para ele, né? Claro que sim, não tem por que odiá-lo, porque eu não o odeio. Né? E nem tem porquê, mas assim, eu preciso me distanciar dele agora. Mas aí o começo é assim, liga pra você, como que você tá? Aí você chora, e o fulano? Dessa hora, deixa eu existir um pouquinho, deixa eu, porque senão fica lembrando toda hora que a outra pessoa também tá sofrendo, eu tô precisando aqui cuidar de mim, das minhas feridas. Se separar, né? Me separar. De verdade, porque senão o outro fica sempre vinculado. Eu tô pensando que eu devo ter feito muito isso, sabia? Hoje, que tá tudo muito melhor, tudo bem, me pergunta e eu falo, tá ótimo, tá fazendo tal coisa, ou esse mês ele não tava tão bem, aconteceu tal coisa, mas assim, naquele momento, do começo, fazia mal, machucava, né? E eu vejo que as pessoas que eu acompanho, não é o momento também para estar pensando no outro, né? Para estar perguntando pro outro. Eu achei tão bonito isso que você falou da pergunta de se você tem certeza, porque eu acho que são raros os momentos em que a gente tem certeza absoluta do divórcio, né? E acho que as pessoas imputam isso como se o processo tivesse que partir pela certeza, e a família também tem carinho pelo cônjuge, né? E tal, e aí torna isso uma grande confusão. É uma grande confusão, mas vai melhorar e vai melhorando. Para quem tem filho, é uma grande confusão no começo. Você olha aquele ser sofrendo por sua causa, por sua decisão, e você fala, tô certa nisso? Mas eu não tô certa também. É uma aposta que eu tô fazendo de ficar melhor. Eu não sei se a do meu filho vai ficar melhor, se a do meu ex vai ficar melhor, mas a minha vai. E aí isso parece uma grande filha da putagem. Eu tô escolhendo que a minha fique melhor e tô botando a do meu filho, né, num lugar ruim. Quem vale mais nessa história? Que horrível, porque se você pensa que quem vale mais, é seu filho que vale mais. Mas não é uma fantasia de que tá sofrendo mais? Porque ninguém se divorcia porque a vida tava uma delícia, né? Olha, hoje, né, com o Diário de Lunes, como diz aqui, né, com o jornal de segunda-feira, depois que as notícias já foram dadas, fica muito mais claro. O Fernando, inclusive, fala, poucos dias atrás, ele falou assim, mamãe, eu já tô bem com essa história da separação, sabia? Agora ele voltou aos dramas normais dele, de brigas na escola.
Ele tem outras questões que vão surgindo, de repente, com uma coisa que o pai deixa e eu não deixo, uma coisa que, né, o pai é mais bruto e falou uma coisa que ele não gostou e ele ficou chateado, e aí ele vem... Mas não é mais a separação. Eu tenho 2 casas, eu não sei o que fazer, eu sinto falta do meu pai, eu sinto falta da minha mãe. Isso já ficou mais... Já Acomodou. Tá acomodado. Não quer dizer que não se desacomode de tempos em tempos. Antes ele tinha, talvez, uma mãe que estava ali meio desvitalizada, né, por coisas pessoais que eu estava passando no casamento, que não tinha a ver com a minha relação com o filho, mas eu estava desvitalizada como mãe. E antes também, eu que tinha que fazer muito movimento para as coisas acontecerem para o meu filho, porque meu ex tinha um outro jeito de atuar como pai. Que agora ele é mais ativo. Então, meu filho ganhou outras coisas nessa relação. Não quer dizer que todo filho ganha. Com o tempo, você vai se perdoando das faltas, né, que vão havendo. Né? O Natal é ruim, o Natal é partido. Né? Você vai passar com seu pai ou com sua mãe. Isso me dói. De novo, eu nunca me divorciei. Então, assim, posso ter um olhar enviesado de quem não passou por isso, mas o que eu quero dizer é, para além de perdoar as faltas, reconhecendo que não tem falta. Como assim? Eu acho que a gente está preso num ideal de vida em que não pode ter revés. Tudo tem que ser o melhor possível. E quando envolve filho, isso vai à milésima potência. Então você tem que oferecer a melhor educação, o melhor cenário emocional, a melhor comida. Não pode ter nada que é da ordem do sofrimento. E a vida não é assim. Para ninguém, na melhor das hipóteses, a vida não é assim. Ou não pode ter trauma. De novo, para psicanálise, não existe uma vida sem trauma. Né? A questão é que trauma a gente vai oferecer e, na melhor das hipóteses, não dá um trauma que paralise. Né? Então, a hora que você consegue entender que o Natal longe, o Natal separado, consegue entender que romper esse ideal de família não é catastrófico para a emoção da criança, da identidade. E se você conseguir ter uma vida vitalizada e ainda assim exercer sua maternidade e ainda assim estar disponível para o seu filho, mas numa versão que você gosta de você mesma, que sim, não tem culpa, porque vai ter que ter alguma perda. Fê, muito bom você falar isso, né? Vou pegar para mim, meu amigo, guardado aqui no meu coração. É bom naturalizar, né, o trauma, porque é isso, caramba, o trauma tá aí todo dia, né, tem alguma coisa aí que acontece na vida. E eu acho que a gente fica tentando, né, principalmente quando a gente está falando de filho, que as perdas sejam as menores possíveis. Né, que, de preferência que não tenha, mas a gente sabe que todo dia tem alguma perda. Mas a gente fica tentando negociar, sabe, até com a própria consciência, assim, nem vou perceber que eu estou fazendo isso, porque é muito difícil você perceber que você está causando um sofrimento, ou que por causa de você tem um sofrimento. Ano passado, que foram as primeiras festas separada, foi muito difícil o Natal para o meu filho. Foi muito, para mim também, mas para ele especialmente foi muito difícil. Né? Super compreensível. Esse ano a gente vai para o Brasil e vai ser, né, a parte em que a família melhorou em relação à separação. Vai ser um super Natal, minha família é enorme, minha mãe chamou vários tios, não sei o que, tão felizes que a gente vai. Essa vitalidade faz exatamente isso que você falou, faz eu gostar mais de mim. Me fez me interessar por coisas muito diversificadas na vida. E me fez gostar mais de coisas. Seguramente também me deve ter melhorado como mãe, porque devo poder oferecer outras coisas também para o meu filho, ou aceitar outras coisas também. Porque eu me ampliei, né? Quando você tá aí meio cinzento, você não consegue se interessar, você não tem curiosidade, você não tem criatividade, você não tem força. E agora eu sinto essa força, sinto vontade. E eu tenho um vazio enorme, né? Quando sai uma pessoa da sua vida, você fica com um vazio ali naquele lugar. Então eu preciso o tempo todo estar pensando, bom, esse fim de semana eu tô sem meu filho. Preciso arrumar o que fazer. Sei lá, descobri que eu gosto de pintar, eu vou pintar, o que eu vou pintar? Eu tenho material? Vou no parque? Ah, podia ir no parque andar de bicicleta. Ah, vou chamar alguém? Preciso começar a combinar isso. Também vão surgindo coisas, lugares dentro e fora de você que é muito de ir experimentando. E eu tinha deixado de experimentar, sabe? Eu tinha deixado. Para mim, assim, as coisas já estavam ditas.
casamento era esse, a relação era essa, você vai morar aqui, você vai ser assim, você vai trabalhar assim. E de repente, quando você perde o piso debaixo dos pés, esse grande buraco te dá lugar também para ir pensando outras coisas, sabe? Não tá tudo escrito em pedra, né? Eu sei disso conscientemente, mas na pele a gente sente as coisas diferentes, né? E acho que o divórcio é um lugar, assim, para você ir reposicionando também o centro do poder, que nem você disse no começo, né? Que geralmente está no falo, geralmente está no masculino, mas e também encontrando o masculino dentro de mim, sabe? Então tá, então sou eu que vou decidir, então o que eu gostaria, como é que eu vou decidir, o que é necessário, porque às vezes não é o que eu quero, mas é o que é necessário. E também ir encontrando um pouco mais de força em mim. Essa polaridade, acho tão complicada que a gente usa a mesma palavra para falar de gênero e para falar de uma certa polaridade, né, que é a polaridade masculina, como aquilo que os orientais são bons em usar a palavra yang, gosto, né, de achar essa polaridade dentro de nós, né, que é uma polaridade mais incisiva, mais decidida, que toma frente, que talvez seja mais falocêntrica, vamos numa linguagem mais psicanalítica, dentro do próprio feminino, porque não tem nada a ver com o gênero. E aí eu acho que a hora que você, no divórcio, que você tira aquela presença daquela pessoa que ocupava esse lugar, você vai ter que estar... A pessoa que não tinha aquilo, como a gente está falando aqui, né, geralmente é mais as mulheres, ela vai ter que estar às voltas com bater cabeça, com aprender a dirigir, com aprender a decidir onde vai tomar as férias, fazer aquilo que às vezes era da ordem do outro, né? E vai se meter em um monte de confusão. E que talvez vai gerar confusões para os filhos, que, enfim, mas que pode ser mais divertido, mais interessante, pode produzir mais riqueza naquela experiência de vida. Que eu acho que no casamento, quando ele não se resolve, aquela confusão ela não produz riqueza de vida. Acho que esse é o meu ponto. É uma vida inteira que vai ficar o tempo inteiro girando em torno de lidar com as confusões daquela relação ou daquela insatisfação na relação e nunca leva para fora, nunca gera movimento. Nem o movimento bobo de quebrar o carro no meio do caminho, mas que é um movimento para fora, para o novo. Particularmente eu sou a favor de que a gente floreie coisas novas na vida, assim, vá pro novo. Não sei o que você acha. Totalmente, né? Você tava falando das coisas do carro, porque casada eu não cuidava dessas coisas. Esses dias o carro não ligava. Eu falei, caramba, primeira vez na vida que eu abri o capô de um carro. Eu fui lá, fiz isso, nem sei porquê, porque eu não ia saber fazer nada. Mas aí quando eu abri, eu vi que a bateria tinha explodido. Meu Deus! Tava tudo azul. Tá, entrei no ChatGPT e consegui resolver a situação. Eu não terceirizei. Eu não liguei para um homem resolver essa situação, né? Óbvio, depois tive que levar o carro no mecânico, mas uma pessoa paga para resolver aquele problema. Eu me senti muito segura. Quando você se separa, você está o tempo todo lidando com as inseguranças, com o novo, com será que vai dar certo o mês que vem, o ano que vem, para onde eu tô indo? A questão econômica muda, então você também fica pensando, eu preciso construir o quê para eu estar segura, para o meu filho estar seguro. São muitas construções. São. E o carro também, para mim, também é uma questão. Eu não sei lidar com esse carro, né? Eu só entro e ponho gasolina. E aí eu vi aquilo, o carro não ligava, estava claramente, o problema era ali na bateria, entrei no ChatGPT, resolvi a situação, e aí essa segurança volta para mim. Eu não terceirizei, eu não me apequenei. Eu engrandeci, eu cresci ali, sabe? Eu cresci, falei, eu posso dar conta desse negócio aqui. Fui lá, resolvi, funcionou. Depois eu levei no mecânico para ver o que causou tudo aquilo lá. Eu resolvi do começo ao fim aquela situação. É um exemplo muito bobo, né, que é o carro, mas era uma coisa que não estava dentro do meu escopo das responsabilidades, que agora faz parte. Mas ele é uma metáfora da vida, né? O fato de você ter que lidar com... É solitário, você vai ter que achar uma saída. Se divorciar é solitário, mas é uma solidão que depois ela vai ficando boa. É uma solidão que vai te levando para um lugar bom, de você ir escutando suas carências, as suas necessidades. Aquele lugar onde você precisa melhorar, né? Eu precisava melhorar, eu preciso ainda melhorar em certas coisas, assim, de me responsabilizar. Preciso entender mais do meu carro, pelo amor de Deus, né? Eu preciso entender, preciso saber quando é a hora de vender um carro, quando é a hora de... Eu levei para fazer revisão, então eu pensei, tá revisado, não pode dar problema. Bom, já entendi, não é assim. O carro não funciona assim. Tá revisado, mas dá problema. Enfim, e todo o tempo eu vou aprendendo de novo, sabe? Eu preciso estar amparada por mim, eu preciso
estar cuidando o tempo todo de mim, preciso estar o tempo todo cuidando do brilho da minha vida, das pessoas que entram nela, dos meus amigos, eu preciso estar fortalecendo as coisas, eu preciso fazer coisa que eu gosto para eu me sentir alimentada por dentro, eu preciso me alimentar bem por fora para funcionar bem também. E, enfim, não deu tempo da gente entrar no assunto, né, de toda a viagem que é isso, morando fora, né? Como fica, quem não pode. Tem gente que quer voltar para o Brasil e não pode, né? Porque quando você tem um filho e a outra pessoa é nativa daquele país, tem toda essa impossibilidade. Mas isso vai ficar para um outro encontro. Ouvindo assim esse programa, eu nunca divorciei. Aliás, eu tô num namoro recente, que eu espero. Exato. Mas, enfim, ninguém está livre, né? Eu acho que esse é um ponto interessante da gente pensar, que ninguém inicia uma relação pensando em se separar. E eu estou na outra ponta, né? Eu estou iniciando uma relação. Mas a gente não pode achar que nós estamos... Por mais que a gente tenha tido um cuidado enorme, eu me considero uma pessoa que teve e tem um cuidado enorme com a minha relação, com o meu relacionamento, com a maneira de eu eleger um parceiro e tudo mais. Só que nenhum de nós está isento do risco ou da possibilidade de que a vida volte a hora que a gente se divorcia, porque aquilo deixou de funcionar, né? Então, o que eu acho que eu levo da nossa conversa é ficar de olho o que gera a vida em nós. E às vezes a vida vai pedir que a gente se separe de alguém, né? Ou que a gente refaça a maneira da gente se vincular quando tem um filho que a gente vai levar para a vida toda, e que isso é muito difícil. É muito difícil porque é uma pessoa que já faz parte da vida, que implica em a gente se haver com emoções muito desagradáveis, né? Que é cortar um vínculo, refazer um vínculo, lidar com uma perda. Eu acho que não tem um jeito de se divorciar feliz. Não, eu acho que é um processo que a gente não faz feliz. Para mim, assim, de novo, nunca me divorciei, mas escutando tantas pessoas, eu acho que é um processo que a gente faz em lágrimas. Mas é como se a gente falasse assim: se eu não fazer uma escolha por mim, não vai ter um eu aqui para viver essa família, não vai ter um eu aqui para viver essa maternidade. Então a gente vai ter que se separar em lágrimas, e não é fácil. Não é fácil. Toda perda, né? A separação é uma grande perda. Exige um processo de luto. Um luto leva tempo, né? E quando a gente está sofrendo desse jeito, a gente quer mais é que o tempo passe voando, mas não passa. Eu lembro no começo a minha sensação assim, já faz um mês, né? E hoje que faz um ano, eu falo, nossa, mas vai mudando a sua percepção, né? E o luto, ele é muito louco, porque no começo a sua sensação é, eu nunca vou sofrer mais desse jeito, do jeito que eu tô sofrendo agora. Aí passa um tempo, aí você faz alguma coisa que é muito revitalizante, você se sente muito bem. É muito importante se nutrir de coisas, né? De música, de filme, de seriado. O que eu assisti de seriado, de, de stand-up, na Netflix tá cheio, minha gente, de coisas assim, de gente separada, porque aquilo tinha várias histórias que eram pastelões, assim, mas que alguma verdade naquilo tinha e ia me ajudando, sabe? A naturalizar, a normalizar. Ou só chorar, assim, aquilo me fazia chorar e chorar também é importante. E às vezes passam meses e o luto ele vai subindo e descendo, né? Ele não é uma coisa assim retinha. Às vezes você dá uma volta e fala, mas eu tô de novo nesse mesmo ponto, parece que eu me separei ontem. Força, força, atravessa porque vai passando e vai ficando melhor. Tem dias que a dor vem e parece que foi ontem. A saudade que dá de algumas coisas, a saudade da parte boa, né? A sensação de sentir falta. Mas ela vai, com o tempo, ela vai indo embora mais rápido, né? O choro dura menos tempo, a tristeza dura menos tempo. Então vai se amparando, né? Na arte, na escrita, escreve muito, liga para as amigas, liga para a família, né? Para os amigos. Se cerque de coisas que, de alguma maneira, te deixem refletir o que você... Refletir de você ver fora também aquilo que você está sentindo. Eu acho que se ampare de pessoas, né? Você foi falando, eu lembrei de pessoas que eu já atendi, que elas me falavam assim: eu não me separo porque eu tenho muito medo de quem o meu marido, não, pode ser que seja a esposa também, claro, mas enfim, de quem o meu marido vai ser se eu me separar dele.
E aí isso implica em pessoas que vão fazer a vida do outro um inferno, né? Seja aquilo que a gente fala de violência patrimonial ou emocional, e até no limite de feminicídio, por exemplo, né? Isso é um risco real. Então, eu acho que quando esse é o caso, que você tem muito medo de como a pessoa pode reagir, você tem medo daquela pessoa, é um forte indício de que você talvez deveria sim bancar isso, mas aí não bancar sozinho. Mesmo em separações amigáveis, não dá para passar por isso só. Né? Eu brincava com algumas amigas que eu estava aceitando convite até para funeral, porque aquelas poucas horas com outra pessoa me tirava da dor, e ainda tira, né, da dor, que ainda está tudo em construção. Van, vamos recomendar alguma coisa para as pessoas? Você falou para assistir série, stand-up. Eu queria, talvez você tenha algum para recomendar. Você falou do Histórias de um Casamento, né? Comer, Rezar e Amar é um livro que toda hora eu penso, me falta o amar, mas eu estou no comer. Às vezes eu sinto que eu estou neste filme. Justo, eu não li o livro, mas o filme é muito bom. Eu lembrei de um que assisti, que eu não lembro se. É que assim, minha mente mudou tanto, mas eu assisti um que eu tava até procurando aqui pra falar, que chama Cenas de um Casamento, que é uma série da HBO com a Jessica Chastain e o Oscar Isaac, que também vai contar um pouco do divórcio dos dois. Eu lembro de ser uma série incrível, só que talvez se eu assistir hoje eu tenha críticas, eu não sei. Mas eu recomendaria que a pessoa, no mínimo, vá olhar com um olhar crítico essa série, que ela fala bastante sobre o divórcio também. E tem um stand-up que eu vou ter que deixar isso depois no post do episódio, porque eu não vou lembrar. Ela é estadunidense, mas ela é chinesa, né, de origem chinesa. Ai, gente, eu queria lembrar alguma coisa para poder falar de algum outro trabalho dela. É um stand-up que ela fala sobre o divórcio dela. Mas você morre de rir, e apesar dela estar escrachando, assim, tem verdade em tudo que ela diz. Mas me ajudou muitíssimo. E tem um outro também, que também assisti, que foi uma recomendação de uma amiga separada, divorciada, que ela falou, assista. Acho que chama Glória, o nome, que também é bem legal, com aquela atriz ruiva. Você sabia o nome de todo mundo, aquela atriz ruiva. Sei, a Julianne Moore. Com ela. Se chama Glória. Conta muitas coisas assim da vida de alguém que tá divorciado. No caso dela, ela fica amiga do ex-marido, então vai mostrando assim as coisas que ela vai fazendo para tornar a vida dela interessante. Porque você tá vivendo uma vida desvitalizada, né, quando você decide se divorciar. E como fazer a vida ficar interessante de novo? E vai dando algumas dicas, eu acho bem legal. Mostra os momentos de solidão, os momentos de não é tudo festa, né, mas mostra também os momentos em que ela faz movimentos e a vida fica legal. E aí vai mostrando. Acho bem legal. Tem o podcast da Valéria Conelli também. Isso não é uma sessão de análise, se eu não me engano. Porque ela vai entrevistando pessoas sobre modelos de família. Eu acho que se a gente é muito preso a um único modelo de família, é muito difícil a gente se divorciar. A gente vai precisar entender e aprender sobre outros modelos de família para poder dar conta do modelo que a gente vai construir. E eu achei esse podcast muito eficiente para fazer isso. Ficamos por aqui no mundointerno.com, tem mais material. E no Instagram estou como Mundo Interno Psi. Fê, como te achamos? No Instagram também, Conversa para Viagem. Geralmente eu ando batendo perna por aí, então por isso eu Conversa para Viagem. Exatamente. Fiquem bem, um beijo. Tchau, Fê. Um beijo a todos. Tchau, Van.